Olá, boa tarde, minha gente, tudo bem? Como vão todos, meus alunos do SEMEC Connect, da rede interligada aqui do nosso município de Riacho das Almas. Quero deixar um abraço aos nossos colegas de trabalho, os professores e aqueles que fazem parte dessa grande instituição que é o SEMEC Connect. Muito obrigado a todos, um abraço, saudade de vocês. Vamos então começar a nossa aula, gente? Vamos lá? Os grandes complexos climáticos e botânicos do território brasileiro. Gente, isso aqui é uma viagem fantástica. Isso aqui é a minha cara, na verdade. Essa é a nossa cara. A gente também contribui com isso, né? Então, vejam só. Esses grandes complexos, eles têm uma influência gigantesca sobre o território brasileiro, né? Sobre as grandes massas de terra desse planeta. E principalmente o Brasil, que tem uma placa gigantesca que é continental, né? Nós estamos sobre uma placa gigante que faz parte do território brasileiro e da nossa América do Sul. Então nós temos umas situações de clima e vegetação que está de acordo com o quê? Está de acordo com a questão climática, a questão dos complexos de território, os complexos climáticos, que tem o quê? A questão botânica, a questão do território. Então vejamos aí, ó. Veja aí. Pode ir? Então vejam só, gente. Então, ó, vejamos aí a outra etapa. Revisão para uma melhor compreensão. Clima ou tempo? Olha aí a pergunta. Revisão para uma melhor compreensão. Clima ou tempo? Vejamos se é. Olha aí. Clima. Sucessão habitual de tempo. E olha o que ele diz aqui, ó. Condição momentânea da atmosfera em uma região. Então, é o tempo. Tempo é a condição momentânea de atmosfera. Ah, hoje está quente, hoje está chuvoso, hoje está com muito calor, está muito quente, né? Então, tudo isso aí tem a ver com a questão do tempo. Veja aí o que é que ele diz, ó. Para determinar um clima, é necessário o acompanhamento de tempo em um período de 30 anos normalmente. Então, para que a gente possa ter esse conhecimento hoje, se passou 30 anos se estudando a questão dos movimentos de massa de ar, a questão da posição geográfica, da latitude, da altitude. Então, tudo isso aí vai trazer esse conhecimento para nós hoje. Então, foram 30 anos para que isso acontecesse. Olha que coisa interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. Tempo e suas variações. Nós falamos até agora de que o tempo e o clima são duas situações diferenciadas, realmente são. Uma coisa é o tempo, uma coisa é o clima. Então, o que ele diz assim? Tempo e suas variações. Tempo chuvoso, frio, nublado, ensolarado. Isso são as características do tempo, né? São as suas variações. Ora está chuvoso, ora está frio, ora está nublado, ora está ensolarado. E ó, os principais tipos de clima do nosso Brasil. Olha aí, interessante. Tropical, equatorial e subtropical. Gente, para a gente entender isso, a gente tem que saber também a questão da posição do nosso país em relação ao Equador e aos trópicos de Capricórnio e ao trópico de Câncer. Então, essas posições aí é que vai dar esse tipo de clima para a gente, né? Que é o tropical, equatorial e subtropical. Nosso país é um país tropical, de norte a sul, de leste a oeste. Mas esse país tropical, por ser tão grande, ele vai ter algumas situações de diferenciação de clima. Então, vamos ver quais são? Ó, a energia do Sol direciona o clima pela influência dos fatores climáticos e fenômenos que ocorrem na atmosfera. Olha aí, frio, ensolarado. Esses são nossos climas. Fatores de clima. Latitude. Primeiro, toda situação está relacionada à questão da latitude, a posição do nosso país em relação à latitude e à longitude. Latitude o que é? A parte que está situada às áreas tropicais. A maior parte é entre a linha do Equador. Então, a partir da linha do Equador até o trópico de Capricórnio, nós temos uma área chamada área tórrida da Terra, a área mais quente do planeta, onde tudo é aquecido, né? Todos os dias o Sol influencia, o Sol ele brilha, ele aquece o ar, ele transforma as massas de ar daquela região. Então, nós vivemos numa região chamada de tropical, não é isso? Então, olha aí. Altitude é a altura de uma região com base no nível do mar. Atua de maneira predominantemente na determinação do clima de algumas regiões brasileiras, visto que a 4 metros do nível do mar, em Recife, a média termina anual é de
a térmica anual é de 26,4 graus. Por sua vez, em Triunfo, Pernambuco, situado a 1.004 metros de altitude, a média térmica cai para 18 graus. A temperatura diminui em média 5,5 graus a cada 100 metros de altitude. Então, quanto mais você sobe, menos a temperatura vai diminuindo. Quanto mais você desce, mais a temperatura aumenta. Então, vejam só, isso tem a ver com a pressão, né? Quanto mais alto, menor pressão. Quanto mais baixo, maior pressão. Nós temos exemplo aqui, ó, Triunfo, uma cidade do sertão de Pernambuco, ó, linda cidade, com o seu lago, e Recife, que está ao nível do mar, né? Está no litoral, onde a pressão do ar é muito grande. E já em Triunfo não, Triunfo a pressão do ar é menos. Por quê? Porque ela está numa altitude acima de 1.000 metros, acima de 500 metros, você começa a ter as diferenças climáticas. Olha que interessante aqui, ó. Continentalidade e maritimidade. O que é continentalidade? Está falando sobre continente. E maritimidade? Está falando o quê? De mares e oceanos. Então, isso tem relação com o quê? Com a beira-mar, ou aquele que está próximo ao mar. As cidades, os países, né? As nações que estão próximas ao mar, ela tem uma influência gigantesca. O mar tem influência sobre este continente. Olha aí, corresponde à maior proximidade ou afastamento em relação às grandes massas oceânicas. Exemplo, em áreas próximas ao mar, a variação é menor e ocorrem precipitações maiores, ventos constantes, a evaporação do oceano, diferente de áreas continentais afastadas do mar. Observamos o caso de Petrolina e Recife, né? Petrolina está a 756 quilômetros do Recife e Recife está à beira-mar, né? À beira do Oceano Atlântico. Então, isso tem uma diferença por quê? Porque as massas de ar não conseguem chegar até Petrolina, não é? Essa massa do oceano não consegue. Então, quem está em Recife, eles estão mais propícios a essas mudanças climáticas. Por quê? Porque está próxima a grandes massas de água que aquecem e esfriam rapidamente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer transformações climáticas locais de toda a região onde está localizada a cidade. Vejamos aí agora. Olha aí. Veja um exemplo, o Recife, situado junto ao mar, com 4 metros de altitude só, relacionado ao nível do mar, que apresenta uma amplitude térmica anual de apenas 2 graus. Por sua vez, a cidade de Petrolina está a 756 km afastada do oceano e com altitude de 376 metros acima do nível do mar, apresenta uma amplitude térmica de 8 graus. Olha que diferença, as amplitudes, né? Por estarem tão longe das massas de água, apesar que Petrolina tem uma massa de água, que é o Rio São Francisco, mas ele influencia, mas não com tanta força quanto o Oceano Atlântico está à frente da cidade do Recife. Então, isso é fantástico, gente, porque, olha, querendo ou não, o São Francisco, por ser uma massa de água menor, mas ele influencia a questão das massas locais de ar. Ele vai o quê? Vai tornar a cidade menos quente, né? Não quer dizer que ela não seja fria, não, ela é menos quente. Ela é quente, mas porém tem água próxima, então você tem uma massa de água que esquenta e esfria, e ela absorve calor. Então ela vai ter o quê? Ventos constantes, e vai o quê? Amenizar a temperatura local. Então Petrolina, essa cidade aí, que é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco, né, uma das maiores economias do sertão do Nordeste. Elementos do clima. São características físicas que a atmosfera possui em uma determinada região da superfície terrestre. Temperatura é a quantidade do calor existente na atmosfera ou é o grau de agitação das moléculas da atmosfera. Então, a temperatura está a ver com o quê? Com a agitação das moléculas de ar. E ela esquenta, né? Ela começa a se movimentar, ou ela esfria, ela diminui esse movimento. Então, ele vai trazer essa sensação térmica para a gente, de calor ou de frio. Umidade do ar, vapor d'água na atmosfera, valor absoluto de G, de gramas por metro quadrado, o relativo em porcentagem. Pressão atmosférica, conforme a altitude, a temperatura, o peso aumenta ou diminui, conforme a atmosfera do lugar. Precipitação, chuva, granizo, neve, geada. Então, tudo que se precipita, né, que cai. Precipitar é cair. Então, o que significa? Chuva, granizo, neve, geada, tudo é um processo de precipitação. O orvalho da noite é as gotículas de água que se condensam em cima de uma parte de metal ou um lugar que seja o ar livre, que a temperatura baixa rápido, então ela vai começar o quê? Aquele vapor d'água se transformar, né? Vai começar a ficar geladinho em cima do seu carro, né? Aquela parte esfumaçada. Massa de ar. Brasil sofre influência direta de 5, duas equatoriais, tropicais e uma subpolar, atuantes no inverno e no verão, agindo de forma diferente em
todo o território. Então, no caso, o Brasil sofre influência de cinco massas de ar. Duas equatoriais, uma tropical e uma subtropical. Não, duas equatoriais, uma tropical e uma subpolar. Atuante no verão e no inverno, agindo de forma diferente em todo o território. Olha aqui, massa de ar que atua no Brasil, vamos ver, no verão e no inverno. Olha o nosso mapa aí do território brasileiro, né, do continente Brasil, né? Olha aí as massas de ar. Massa de ar equatorial, ocidental, massa de ar equatorial, né, atlântica. Essas massas elas vão dar aquela questão. Verão do hemisfério norte, né, é frio, e no hemisfério sul o que acontece? Está superaquecido. Então, inverno no hemisfério norte ele está no verão e no hemisfério sul ele está esfriando. Então, tem as massas de ar. São 4 massas de ar que atuam no verão e 5 que atuam no inverno. A massa de ar equatorial ocidental, massa de ar atlântico e a massa de ar tropical continental e massa de ar tropical atlântica. Então, essas aí são do verão. E do inverno são a massa de ar equatorial, continua na sua atuação, e massa de ar equatorial atlântica, massa de ar tropical atlântica, sul e massa de ar polar equatorial atlântica, massa de ar atlântica polar. E MTC, que significa massa tropical central, continental. E MC, que significa massa equatorial ocidental. Então vejamos aí, iremos ver. Olha aí. Equatorial atlântica, que é a verdinha. Equatorial continental, que é a azul. Tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica. Então essas são as massas que atuam no nosso país durante o verão e o inverno no hemisfério sul. Olha aí. O que são massas de ar? São bolsões imensos de ar, ventos de escala planetária. São massas de ar que envolvem a Terra, né? Essas massas circulam no planeta a partir do seu deslocamento, né? Por diferenças de pressão pela superfície terrestre, carregando consigo as características próprias da pressão, temperatura e umidade, que variam conforme a região de origem. À medida que vão se deslocando, descaracterizando pela influência de outras massas. Olha um exemplo aqui. Frente quente, ar quente. Então, uma frente fria vem, se aproxima de uma frente quente, ela forma o quê? Uma frente fria. Ela vai empurrando a frente quente vai subindo e a massa de ar frio vai empurrando essa massa de ar quente e ela vai precipitando em forma de chuva, porque eu encontro duas massas, uma fria e uma quente, propicia o quê? Chuva em abundância. As origens das massas de ar. Massa equatorial atlântica forma-se no Oceano Atlântico, norte da linha do Equador, próximo ao arquipélago dos Açores. É quente e úmida, domina a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste, em alguns períodos do ano, principalmente no verão. Massa equatorial continental, MSC, com centro de origem na parte ocidental da Amazônia. Domina a porção noroeste do território amazônico praticamente todo o ano. É quente e úmida, sua umidade é pela presença da floresta amazônica principalmente. Então, o que faz essa massa ser com essa umidade alta é por causa da floresta amazônica que ela conserva essa umidade no seu solo. Massa tropical atlântica, originária do Oceano Atlântico, nas imediações do Trópico Capricórnio, que fica acima da linha do Equador, exerce grande influência sobre a parte litorânea, desde o Nordeste até o Sul, formando também os ventos alísios de Sudeste e quente e úmido. Ela é quente e úmida. Então, os alísios, eles são formados por essa massa tropical atlântica, que é o que acontece no litoral do Nordeste, desde o Ceará até o sul do Brasil, né? Eles formam esses ventos alísios. Massa tropical continental, origina na depressão do Chaco entre a norte da Argentina e do Paraguai. Permanece em sua região de origem durante quase todo o ano, mas às vezes sofre uma retração pelo avanço de uma frente fria, uma frente polar. É quente e seca. Massa polar atlântico, MPA, forma-se nas porções do Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, no sul da Argentina,
atua mais no inverno, penetrando no Brasil na forma de frente fria, provocando chuvas e o declínio da temperatura. Às vezes a frente fria chega até a Amazônia, que chamam de friagem. Esse fenômeno é conhecido como friagem. Ele esfria até a Amazônia. Esse frio chega, né? Não chega com intensidade como chega no sul, mas esfria bastante a região. Então, chega até a Amazônia, ele influencia mais os climas do sul do país, principalmente nas áreas localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio, que passa pela cidade de São Paulo. Olha aí, o Trópico de Capricórnio passa pela cidade de São Paulo, né? Que faz a divisa da climatologia da região sudeste com o resto do Brasil. Clima e vegetação do Brasil. Na natureza, todos os elementos são interdependentes. Devemos entender que a temperatura é a umidade de uma região e influenciam as características de sua vegetação. Algumas espécies vegetais desenvolvem somente em áreas de clima quente e úmido, enquanto outras ocorrem em áreas de clima quente e seco. A vegetação, por sua vez, interfere no clima por meio da evapotranspiração, transportando umidade da superfície terrestre para camadas mais elevadas da atmosfera. Então, gente, isso podemos ver o quê? Que o clima e a vegetação, eles têm a ver, né? A vegetação, ela tem a ver com a questão do clima local. Aqui no semiárido mesmo, né? No nosso Nordeste, nós temos o clima tropical, atlântico, e temos o tropical semiárido, que é onde nós vivemos hoje, né? Na região aqui do Agreste, dos Sertões, do nosso Nordeste e do nosso estado. Nós temos climas diferenciados por questão da localização que a cidade ou que a região se encontra. Então, isso tem tudo a ver com a vegetação, essa nossa vegetação de Caatinga, ela tem a ver com a questão climática local, né? Então, vejam só. O Brasil ocupa uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 90% está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Daí o termo de país tropical. Olha a imagem aqui, ó. Tá vendo aí a imagem do globo, né? Globo terrestre de movimentação. Ó. Isso são as massas de ar. Você perceba que no meio do planeta nós temos essa massa de ar quente, que ela é toda vermelhinha e laranja. Então, perdão. Perdão. Desculpa, gente. Essa parte aí que você está vendo mais azul e mais rosa é a parte mais fria do planeta, são os polos, né? Polo Norte, Polo Sul, Polo Glacial Ártico e o Polo Glacial Antártico. Isso faz a divisa da Terra, a parte quente e a parte fria. E isso é interessante, gente, que essa parte do meio, ela sempre vai estar quente. Mesmo em períodos de friagem, ela esfria um pouco, mas ela volta a aquecer. Já os países nórdicos, eles esfriam muito e também esquentam muito. Por quê? Porque eles dependem da massa de ar que sobe da parte do meio do planeta para o hemisfério norte. E as massas de ar do hemisfério sul, eles sobem para esfriar a parte ao meio do planeta. Então, é uma troca, né, de massas de ar. Uma fria, perdão, uma fria e uma quente. Então, elas vão fazendo essa troca constantemente. Perdão, minha gente, são coisas de quem fala muito, né? Valeu. Olha só, natural, vegetação, vegetação natural. Nós temos aí o mapa do Brasil com os principais tipos de vegetação e de clima. Olha só, esse verdinho aqui do lado, esse mapa do Brasil, ele está mostrando onde está a Amazônia, onde está a questão do clima tropical, clima equatorial e clima subtropical. Vejamos aí, o mais verde nós temos tropical de floresta, tropical semi-ocidual de floresta, Paraná e também na verdade eu não vou nem ler, que ali está em inglês e para ler é complicado. Então veja só, ele está ali falando sobre climas. Então, climas de floresta, a Amazônia equatorial, o Nordeste semiárido tropical, o centro continental tropical. Nas bordas do Atlântico, nós temos o tropical, Atlântico, e no sul, o subtropical. E esse outro azul, nós temos a questão de quê? Dos climas. Equatorial é azul, aquela parte mais azul clara e azul escura. Tropical úmido, que é esse azulzinho mais clarinho. Semiárido, que é o nosso, né? Aqui na parte do Nordeste. Árido, que é essa parte mais vermelhinha. Tropical de altitude, que é os mais verdes. E o subtropical, oceânico, que é o mais verdinho, escuro. Subtropical continental também, que é essa parte mais do centro do Brasil para o sul, que é onde tem essa massa de ar chamada subtropical continental. Então, esse é o clima do nosso território
brasileiro. Então, isso tem a ver com as características de floresta, cerrado, caatinga, floresta tropical, atlântica, floresta de cocais, floresta de araucárias lá no sul, né, do pinheiro brasileiro. Tudo a ver com o clima e com a posição geográfica do nosso território. Os complexos climáticos do nosso país, né? Os botânicos brasileiros. Então, gente, eu deixo com você essa pequena mensagem. Ó. A crise climática é tão séria que os seres humanos não imaginam que estão mudando o clima do mundo. Os dias estão mais quentes e, se continuarmos assim, não vamos mais reconhecer o planeta onde vivemos. Então, gente, é verdade, isso aí é uma realidade pura. E quem disse isso foi Al Gore, que já foi o vice-presidente dos Estados Unidos, né? A ativista ambiental Al Gore, que já foi vice-presidente dos Estados Unidos. Então, deixa essa mensagem para vocês, que é uma realidade dos nossos dias. Os dias estão mais quentes, os verões mais quentes e os invernos mais frios. Isso responde o quê? Que é consequência de toda a escalada, né, humana sobre o território e sobre o planeta. Vou deixar com vocês essa mensagem. Um grande abraço, Deus abençoe e tudo de bom. Até a próxima aula vocês, tá bom, gente? Valeu, boa sorte aí.